Agora sim, doutora Tamires, tudo bem? Olá, boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bem? Desculpa, eu estava ajudando a advogada a fazer a peça, mas deu certo. Ela Mas finalizou, está feliz, isso que importa. que bom, é isso que buscamos. Eu não sabia, eu achei que eu entrava e ficava disponível. Eu vi que tinha mais alguém, eu falei, e agora? Aí o senhor organizou aí a casa. Tamires, como que você tá? Tá bem de saúde? Tudo bem? A família? Tudo bem, graças a Graças Deus. a Deus, é o mais Prazer importante, em né? revê-lo. Prazer em revê-la também. Feliz ano novo, viu? Muita paz, saúde. Vai ser Igualmente. um ano bom, né? Amém, para todos Vamos nós. tentar esse ano evoluir bastante a parte espiritual, né? Você vê que a pessoa vem para trazer energia ruim, fazer fofoca, fazer maldade, cai fora. Como diz o Silvio Santos, mas vá para lá, oi, bem longe, né? É isso Não é mesmo. verdade? Ah, não. A vida é muito curta. Não, Não vale a exatamente. pena, não vale a pena. Não vale a pena, não. A gente tem que ser do bem, tem que fazer o bem e cuidar da gente, não da vida dos outros. Ah, tá louco, né? Exatamente. Conta comigo, viu? Como sempre, eu sempre falo isso, né? Obrigada. Você tem mais que um professor, você tem um amigo aqui, viu? Obrigada, muito obrigada, professor. Obrigada pela recepção. O que está acontecendo, doutora? Vamos lá. Ó, eu tenho um processo que ele se refere. Levantamento, alvará de levantamento de valores que eu usei a ação. Mas na realidade é um carro. É assim, é a mãe, aí o filho faleceu, ela é herdeira, a gente entrou com o alvará, que é um carro de 2011. Fez bem, fez alvará A para não gastar juíza. com inventário, né? Parabéns, arrasou. Isso. Aí a juíza negou, eu agravei, consegui reverter, voltou para vara de origem como alvará. Arrasou de verdade. Então, Aí, conseguiu ganhar alvará em recurso. Como eu gosto, isso. né? Quando a gente consegue reverter uma situação de um juíza ruim, né? Nossa senhora, que delícia. Então, ela justificou que o carro era um valor alto, mas é um bem de 2011. Ah, Hoje a tabela tá alta, mas se você for analisar, é um carro de mais de 10 anos de uso, né? eu sei que E mundo que eles aí, vivem, né? Vivem no mundo de Bob, né? pois é, eu falei, eu acho que ela. Eu acho que o juiz, tudo bem que tem, né? O juiz tem a Escola Superior dos Magistrados, eles têm um curso antes de começar, mas esse curso devia ser melhor, devia ter teste psicológico para ser juiz, juíza, e um curso falar, você não está aqui para atrapalhar a sociedade, você está aqui para facilitar, não é verdade, doutora? Exatamente, é isso mesmo. Ah, que É bem isso? isso. Aí iniciou a questão, por quê? Tem um pai nesse contexto, mas um pai que sumiu, um pai que já foi preso e ele também é herdeiro. Então, eu peticionei para a juíza que esse pai estava em local incerto e não sabido e pedi para. E aí, por meios próprios, eu consegui. Eu não assino o JUS. É JUS, né? Jus Brasil, Aí né? lá, isso, JUS Brasil. Aí eu consegui um número incompleto, coloquei lá. Aí eu fiz uma busca no TJ, vi que ele mora em Itapevi. Consegui achar algumas coisas assim, extraoficial, por conta. Arrasou. Aí eu conversei com a família e falei, né, ó, a gente poderia tentar, eu sei que é difícil o contato com vocês, mas a gente tentar falar com ele, eu até falo, se vocês confirmarem o endereço, e talvez a gente peça para ele a desistência dessa parte na ação. Não sei se isso é possível, veio isso na minha cabeça. Dá para pedir a qualquer tempo a desistência. É que o lado bom antes da citação é que você não tem risco de sucumbência, custas, né? Depois da citação, aí o juiz abre prazo para outra parte se manifestar. Tem advogada que é do nosso time do bem, né? Então acaba. Agora tem uns que, não, agora como atrapalhou, tem direito à sucumbência. É fogo, né? Nossa classe tem muita gente com a sementinha do mal, né? Então, e aí o que acontece? O filho, que é o outro filho, que é o irmão que me contratou, que tá ajudando a mãe, enfim, ele assim, é revoltadíssimo com essa parte que o pai faz parte do processo. Eu expliquei pra ele que eu sinto muito, que eu tenho solidariedade, que ele falou que o pai nem no enterro do irmão foi, que os abandonou faz muito tempo, que eu sinto muito por tudo isso, mas infelizmente ele é herdeiro neste carro. E aí, a última manifestação da juíza, deixa eu até abrir aqui para o senhor, que foi. Porque assim, eu tenho reiterado que ele está em local incerto e não sabido e pedido para ela enviar ofícios. Ela não tem enviado ofício, ela só
enviou um ofício para saber se ele tinha falecido. Isso eu já tinha procurado. Eu sabia que ele estava... E a doutora fez bem, porque quando não localiza alguém, nos resta fazer o quê? Pedir para fazer ofício. E aí a Justiça Eleitoral é muito boa para a gente achar informações, o SUS, hoje tem o Sniper, né? Também é um sistema que a gente pode pedir. Eu pedi para diversos órgãos, mas Ótimo. ela não fez. Não, tá toa. Que ela despachou agora. Ela despachou, tendo em vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, esclareça a parte autora se deseja o prosseguimento do feito, somente em relação à sua cota parte. E aí eu não sei o que eu faço, porque essa cota parte vai ficar com a outra parte. Como que a gente vai solucionar? Como que eu vou transferir esse bem para o nome da mãe? Porque o que eu peço na inicial é isso, para que ela expressa o alvará de liberação, de transferência do nome, né, do falecido, do filho, para a mãe ou para terceiros, porque no caso ela já... o outro filho já até comprou o carro, quitou na realidade, quitou o carro, né? Então esse que está ajudando a mãe, quitou o carro, que estava em aberto. E aí a gente queria passar para o nome dele, que é o que ela quer também, a mãe. Só que eu não sei como que eu resolvo essa parte do pai. Doutora, a juíza, essa juíza está fazendo, né? Tudo fica mais difícil. E acontece muito isso. Porque ela queria que fosse alvará. O alvará... ela queria que transformasse em alvará. E aí foi quando eu agravei, aí foi positivo, aí retornou. Aí quando retornou, aí ela pediu para eu juntar a certidão de nascimento dele, né? Aí ela começou a perguntar sobre o pai. E eu cheguei até a alertar o cliente antes, no início. Eu falei, olha, pode ser que a gente tenha problemas em relação ao seu pai. Porque ele também é herdeiro. E dito e feito. E o cliente é tranquilo, é muito ansioso? Como que é, doutora? Olha, ele tá até assim, ele até tá respeitando, igual do final do ano passado para cá ele não me chamou nenhuma vez. Mas eu tô bem chateada com isso, sabe? Quando você não entrega a solução pro cliente, eu tô bem triste, bem angustiada. Eu falei, deixa eu trocar figurinha com alguém. Doutora, o grande problema é que na advocacia a gente depende de um terceiro, né? E esse terceiro, muitas vezes, nem sempre tem boa fé, tá bem intencionado. Um juiz, a gente não sabe passar na cabeça dele se tem corrupção no meio, se tem interesse na causa, se tem pouco caso. Por isso não dá para falar que tem causa ganha. A doutora agiu de forma correta, né? O inventário, o alvará para liberar um bem de menor valor. Mas o carro é de um valor alto. Não, mas o carro é antigo. Quando nós deixamos um bem, né, esquecemos de juntar um bem no inventário, sobrepartilha. Se tem uma simulação no meio, petição de herança. Se tem uma situação de má-fé, ação de sonegados. Então a doutora fez certinho. A juíza... ela, tudo bem, ela pode exigir, a alvará judicial ela é consensual, não pode ser litigiosa, senão não deixa de existir. É difícil essa situação. Por quê? A juíza poderia nos ajudar no quê? Na citação, na pesquisa. E não é algo que ela está fazendo um favor, né? Porque a gente paga por isso, né? Fazer uma pesquisa, mandar um ofício para o SUS, para a Justiça Eleitoral, às vezes para o Detran, para o Natran. Eu pedi, doutor, quando eu coloquei Renajude, Infojude, IRGD, eu pedi Receita Federal, pedi Detran, pedi INSS, pedi operadora de telefonia, pedi Bacenjude, pediu esses. O que poderia ser feito nesse caso é uma petição de reconsideração e tentar falar excelência, pelo princípio da cooperação, da economia e celeridade processual. Já foi feito o pedido desses órgãos, mas hoje nós temos o sistema Sniper, temos também a possibilidade de pedir que seja oficiado o SUS e a Justiça Eleitoral, onde muitas vezes o sucesso de localização de endereço é grande. Tentar fazer um pedido nesse sentido. Se não der certo, doutor, aí não tem jeito, em virtude da juíza, e por ela usar esse fundamento, né, que tem que ser totalmente consensual, e até aí tem que ser mesmo, mas não por isso ela não pode nos ajudar a citar, aí nós vamos ter que partir para o inventário mesmo, não tem outra opção. A não ser que, para não perder o negócio, porque já tem o comprador do carro. O outro irmão quitou, na realidade, o carro. Aí vai colocar no nome do outro irmão. Ele quitou o carro. Porque aí a saída, né, talvez é informar isso no plano de partilha. E aí, entre os irmãos, fazem o quê? Faz uma petição, formando isso, né, ao plano de partilha, mas também faz um acordo entre eles, né? Um compromisso, mas é ruim isso, né?
verdade, É. a minha busca aqui é em relação a esse pai, que eu tenho que fazer, porque ele não tem vínculo com esse pai. Se eu falar para ela prosseguir com a cota à parte da mãe, como que funciona? Isso é horrível, por quê? Porque esse carro, principalmente veículo, imóvel não, porque você tem a cor, né, o coproprietário, mas em relação ao carro, depois você não consegue regularizar no Detran, você vai ter dificuldade de regularizar no Detran. E aí a saída lá na frente para quem comprou esse carro é fazer uso capião do bem móvel. Olha que confusão em virtude de uma decisão da juíza precária, né? Eu faria, nesse momento, eu faria uma petição de reconsideração, informando, excelência, é necessário, pelo princípio da cooperação, que seja feita novas buscas em relação à localização dessa parte. Uma vez que, se der andamento à cota apenas à parte, isso vai impactar na regularização do veículo posteriormente, dificultando a regularização junto ao Detran, que é uma realidade, né? Que é uma realidade. E talvez, doutora, tentar despachar isso com a juíza. Hoje o despacho é online, né? Hoje eles estão usando normalmente o Meet. Eu já vi alguns usar o Zoom também, e outros estão pedindo para fazer o despacho via e-mail, mas eu tentaria fazer isso, porque a juíza tem que entender que essa decisão dela, ela está fazendo confusão. Nós sabemos que há alvará judicial e consensual, mas a citação é um meio de comunicar, né? Então é um direito que a doutora tem, está pagando inclusive por isso, né? Entendi. Mas a gente não tem outro meio senão fazer essa reconsideração, entendeu? Sim, reconsideração. E explicar que lá na frente vai acontecer o quê? Não vai conseguir regularizar o veículo. Porque na cabeça da juíza, às vezes ela ou ele não tem experiência de vida, ele acha que não, vai conseguir regularizar. E não vai travar, porque o Detran não regulariza dessa forma. Não tem como colocar no documento 2 proprietários. Tá. Então faria uma reconsideração. Reconsideração. Pelo princípio da cooperação, economia e celeridade processual, informando que dar andamento dessa forma vai ter dificuldade lá no futuro de regularizar o veículo. Não vai conseguir regularizar o veículo. Regularizar dessa forma vai impactar a regularização de tal Detran. Vai impactar. Regularização do veículo. E aí você vê como uma decisão muitas vezes equivocada do juiz atrapalha a gente lá na frente. Porque aí quem ficou com o veículo vai conseguir analisar esse carro, né? Esse bem móvel só com os capião. Não tem outro jeito, vai travar. O Detran não regulariza, não tem como registrar no sistema. A doutora... E se não encontrar esse pai? Aí, a saída, né, se não encontrar esse pai, era fazer a tentativa de uma citação por edital, né? Aí, por exemplo, faz por edital e aí não encontra, ela consegue liberar direto para o nome da mãe esse veículo? Consegue liberar. Via alvará, sim. Consegue liberar. Não, então, mas, por exemplo, tentou todas as intimações desse pai, tentou citá-lo, não conseguiu. Aí, por último, eu peço para que seja citado via alvará, via edital. Via edital. Aí não consegue. Aí não consegue encontrar. O edital é uma citação presumida, né? Então, na verdade, não vai encontrar mesmo, mas dá para andamento. Porque com a citação digital, como é uma citação fictícia, aí ela pode liberar alvará. Ela está confundindo, né? Tudo bem, a ação de alvará não pode ser litigiosa. Mas nessa situação, está pedindo um alvará para liberar um bem de menor valor. Então, cai na exceção. Ela pode fazer isso. Inclusive, ela pode nos ajudar com essas citações para dar andamento, entendeu? E aí, depois dessa reconsideração, a doutora fica atenta também ao agravo, porque a doutora pode agravar o despacho, né?
Cadê, doutora? Ah, aqui, voltou, doutora. Tinha travado. Acontece, normal, viu? Então, por exemplo, aí o senhor falou. Aí o senhor, eu acho que principalmente agora que eles estão implantando esse 5G, o que era mais ou menos ficou péssimo. Tá ruim, a internet tá Eu ruim acho mesmo, bastante verdade. interferência, porque tá horrível. E o atendimento E da Claro, aí o da senhor. Vivo, tá cada vez pior, né, doutora? Você liga, eles não vêm, ou alguma desculpa para não atender. Nossa senhora, como tá ruim, né? Como ocorreu um desprezo total, né, com o brasileiro, né? Tá bem. Eu vejo em vários lugares essas instabilidades. Então, retomando, professor, aí o senhor falou que eu posso agravar, então, da Pode. decisão? Pode porque é uma decisão, né? Ela tá falando assim, olha, podemos seguir desse jeito, do outro jeito não dá. Então, a doutora pode fazer a reconsideração, mas no prazo de 15 dias pode agravar a decisão, falar que não concorda, porque para o princípio da cooperação, economia e celeridade processual, a doutora tem o direito de fazer a outra parte ser citada para tomar conhecimento do processo. Entendi. Então tá. Essa reconsideração bate muito nisso, no princípio da cooperação, no novo CPC, economia e celeridade processual. Se possível, despacha com a juíza, de forma eletrônica, né? Mas faz isso sim. Porque na cabeça dela, ela tá assim, ó. Ah, o alvará tem que ser totalmente consensual. Tudo bem, nós sabemos que tem que ser consensual, mas o que nós queremos? Citar a outra parte, para ver se ela tem alguma coisa a contestar, alguma coisa a se manifestar, alguma coisa contrária, né? E ela não está dando oportunidade porque ela não está querendo autorizar que a gente use os mecanismos, ferramentas que são pagas, né? Entendi. Então, nessa petição que eu já coloquei, eu posso, então, incluir o Sniper, SUS Justiça Eleitoral? Pode, o Sniper é muito bom, um sistema novo. Ele é mais utilizado, o Sniper, para achar patrimônio, liquidez, né? Mas também é bom para achar localidade também, muito bom. E pode também pedir para oficiar diretamente o SUS e a Justiça Eleitoral, que também dentro dessas pesquisas são os melhores, né? Porque o SUS você acha a pessoa, e a Justiça Eleitoral a pessoa justifica, você acha ela, né? Costuma dar certo. Entendi. Ele já foi preso, então eu não sei se ele regularizou o... Inclusive, a hora que a doutora fizer a peça, se a doutora quiser mandar no WhatsApp, eu olho, viu? Com muito carinho, tá? Olho sim. Ah, excelente. Claro, aí com seria certeza, você tem um amigo aqui. Que eu... seria esse número que eu... Isso, esse é o número que todo mundo tem acesso, porque a Camila me avisa. Ela fala, professor Júlio, chegou aqui o WhatsApp. Eu respondo sim, com muito carinho. Falo, vou responder a Tamires, viu? Eu tô tão triste com isso. É. Porque assim, eu sou jovem advogado, resolvi pegar sem ter tanta experiência e você não tem a solução do problema. Eu sei. Assim, no começo eu ficava sem dormir. Eu sei. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Nós temos que fazer o melhor, né? Para o nosso cliente, a doutora faz. Quem chega até mim fazendo mentoria, estuda, é porque é diferente, né? Nós somos lutadores do bem, a gente tem boa fé de resolver. Mas a gente tem que entender e explicar para o cliente que a gente depende de um terceiro, e esse terceiro a gente não sabe qual que é a cabeça dele ou dela. O juiz a gente não sabe se ele tem trauma, preconceito contra aquela ação. Eu já vi na sala dos professores, doutora, um curso preparatório para magistratura. Eu era o único advogado que dava aula desse curso da magistratura, porque os alunos gostavam da aula, diziam que a aula era didática. Eu vi um juiz falando com o outro, e eu tinha amizade, né? E ele falou, esse aqui eu vou julgar improcedente, porque olha a cara do sujeito aqui, olha que cara de mentiroso. Ou seja, eles estavam, na sala de aula, eles estavam julgando pela foto, pela aparência, né? E eu nunca vou esquecer, isso foi uns 5 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás. Então você vê como o juiz, muitas vezes, minha mãe mandou escolher esse daqui, ou olha a foto e fala, não gostei da cara desse sujeito aqui. Infelizmente é a realidade, né? O julgamento ele não é neutro, igual, né, a gente precisa que seja, não é mesmo, né? Existe sim o lado humano, né? Complicado. Então, e aí já foi difícil quando ela já negou, né? Aí eu agravei, e aí fiquei feliz quando veio positivo. Aí eu imaginei que esse pai fosse dar problema, e está dando, esse pai está dando problema. E aí sabe quando fala, ai meu Deus, me arrependo de ter pego isso daqui, porque eu não consigo resolver. Eu sei. E pior que às vezes a gente acha que é causa ganha e perde, ou às vezes a gente acha que é causa que não vai dar certo e ganha. Advogar é um leão por dia, né, e desviar das antas, né? Eu brinco com os alunos, né? Não é fácil, não. E tem outra também, às vezes o cliente não entende, né? Que é a parte pior, né?
Porque aí o cliente não entende, às vezes é onde aparece um outro colega que fala bobagem, põe lenha na fogueira, porque na cabeça desse colega maldoso ele vai pegar o caso para ele, que é um absurdo pensar desse jeito, né? Mas tem gente que é maldosa, né? É uma realidade, né? Olha a minha tela aqui, ó. O primeiro sistema é o sistema da lei forense. Aqui Então, você vai digitar o CPF do devedor. Consideração. A peça de reconsideração, né? Então, petição de reconsideração. Aí explica, né? Que ocorreu um imbróglio, que travou, que a alvará judicial, de fato, ela é consensual. Nós sabemos disso. Porém, a citação é indispensável para verificar se a outra parte... A gente ainda tem um tempinho? Tem sim. O senhor quer que eu já... Claro, por que não? Já faz a peça, vamos fazer. Claro. Então, deixa eu já colocar aqui, então. Porque aí, deixa eu já abrir aqui, porque aí eu já consigo. Vamos fazer a peça juntos aqui, vamos lá, vamos fazer sim, vai dar certo. Vamos lá. Já estou aqui aberto. A doutora colocou lá, né, um endereçamento já qualificado. Aí no teor, o nome é pedido de reconsideração. Aí embaixo abre um tópico. Excelência, é importante que seja aplicado o novo princípio do CPC, o princípio da cooperação. Também que seja aplicado os princípios da economia e celeridade processual. Eu não sei como que grava, porque senão se o senhor estivesse falando, eu gravaria a fala para digitar depois. Não, mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um rascunho, aí você lê do seu jeitinho e manda para mim. Aí eu te ajudo a conferir, a corrigir, tá? Então vamos lá. Desculpa aí, pedido de reconsideração, excelência. Faz o pedido de reconsideração. É um direito que você tem, né? O pedido de reconsideração. É sempre eu abrir o tal. Pedido de reconsideração. Aí no texto, você fala que ocorreu um imbróglio, né? Que de fato a alvará judicial ela é consensual, porém o que requer é apenas a citação da parte contrária para que ela tome nota e possa ser dado o devido andamento à alvará judicial consensual. Que esse serviço, né, de... Ixi, professor, eu estou escrevendo e não estou conseguindo prestar atenção na conclusão que o senhor está fazendo. Vamos lá. Não tem problema. Pode ser mais devagar? Claro, conta comigo, claro. E nesse caso ocorreu não tem problema não. A doutora pode fazer assim, ó. Data vênia, com base no princípio da cooperação processual. Consagrado pelo novo Código de Processo Civil. A doutora, eu acho legal até mencionar. Por quê? Porque mencionando, o juiz às vezes come bola, o assessor, então menciona. Consagrado pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 6º. Seu artigo 6º. Vírgula. O qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, vírgula, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. Aí a doutora pode ir embaixo. Também com base no princípio da economia processual e celeridade, requer que Vossa Excelência reconsidere o pedido de citação pelo qual
confirmar o ato voluntário, o ato de jurisdição voluntária. Aí ponto, aí eu faria um outro parágrafo. Aí eu falaria, o alvará judicial deve ser utilizado para evitar outras ações judiciais e também entregar efetividade da tutela jurisdicional. Vírgula, portanto, trata-se de documento emitido pelo Poder Judiciário para que possa ser feito levantamento de valores e autorizações de vendas, ou alienações, autorizações para alienações. Desculpa, para que possa ser feito levantamento de valores. De valores de contas bancárias. Pertencentes a uma pessoa falecida. Ou autorização de alienação. Gerando celeridade. E aí eu colocaria no outro parágrafo, eu faria isso também, porque aí talvez é a confusão da juíza, né? Qual? O que mais? Eu colocaria assim, o procedimento de solicitação de um alvará judicial pode variar de acordo com a legislação local e as normas do tribunal competente. E aí eu colocaria dessa forma, por medida de justiça, após a devida análise do pedido, requer que seja oficiado o SUS e a Justiça Eleitoral. Não coloca os outros órgãos que eu já tinha pedido. Eu não colocaria. Aí a doutora poderia abrir um tópico falando sobre isso, mas eu não falaria. Porque é onde a juíza quer se livrar de você. Entendeu, doutora? E aí eu fecharia, né? Venho reafirmar, então, que requer que seja oficiado. E tocaria desse jeito. O ideal é a juíza aceitar, sim. Ela teria que aceitar em regra, né? Não tem o porquê não aceitar. Não está causando prejuízo nenhum. E a máquina do Poder Judiciário é para nos servir, né? É que ela está inventando, está legislando, né, doutora? Então, pois é, aí foi isso que ela colocou, que é a última publicação que ela enviou aí entrou no recesso, suspendeu, né? Então agora dia 20 eu teria que, a partir de agora, peticionar, né? Então ela colocou isso, que vistos, tendo em vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, esclarecer a parte doutora se deseja o prosseguimento do feito somente em relação à sua cota parte. Agora, eu sempre falo que a gente tem que trazer a solução, né? E é isso que o cliente quer, é isso que quando a gente tem alguém na equipe que a gente quer. O que a doutora fala para o cliente? Fala, olha, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Fiz um pedido de reconsideração porque a juíza ela está levando para um lado que não é correto, ela está confundindo citação com algo litigioso. Se não der certo essa reconsideração, o que nós podemos fazer? É feito o negócio por fora,
E lá na frente, provavelmente vai dar problema em relação ao registro do veículo, né? Se nada for atualizado. E aí o que pode ser feito é um uso capião para regularizar o imóvel, que é uma ação que tem durado aí 6 meses. O uso capião de um carro, uma moto, tem durado 6 meses. Então, a pessoa já toma ciência disso, né? Entendi. Porque pelo menos, doutora, a doutora já trouxe a solução, né? Lá na frente deu problema, já orientou e trouxe a solução também. Porque nós somos amarrados. Se a doutora fazendo essa peça e a juíza não voltar atrás, que é o certo, outro meio que a doutora pode fazer é o agravo. Só que agravo, se não tem justiça gratuita, ele é caro, né? Ele é oneroso, né? Não, ele tem justiça gratuita. Ah, então ótimo, dá pra fazer isso. Só que aí nós temos turmas que entendem dessa forma, que é a maioria, e tem turmas que vão falar, não, a juíza tá certa, aqui o alvará para nós é totalmente consensual, como vai ter que citar, não é a realidade, a citação é informar, né? Então, no caso, por exemplo, aí, se eu vou pedir para ela citar o SUS, a justiça eleitoral. E a gente não encontrando esse pai, que solução que eu tenho? Aí só vai resolver dentro do inventário mesmo, porque aí ele vai ser citado por edital, né? Mas aqui eu não posso pedir uma citação por edital? Aí a doutora pode pedir a citação por edital. Mas isso para os juízes, que é a maioria que entende que pode, é objeto de citação, e acaba dando alvará. Mas esses juízes que têm um conhecimento desatualizado, mais conservador, vai falar que não. Se falar que não e a doutora não conseguir dar andamento, no agravo também não conseguir a reforma, aí o único meio é fazer isso dentro do inventário mesmo. Ou seja, lá na frente, ocorrendo o formal de partilha... mas não tem inventário, a única coisa que ele deixou foi esse carro. Meu Deus do céu, então tinha que liberar mesmo, né? Mas, não, a mãe é desempregada, é uma situação bem precária. Então, bem precária, né? Mas aí se isso... Só tem esse carro. Se travar, aí o único meio que a doutora vai ter como resolver isso é fazendo a distribuição de inventário, que é chamado aquele inventário mais simplificado, o arrolamento sumário, que é um inventário, né? Na verdade não tem nada é um pouco mais simples, mas é o arrolamento sumário, ou seja, vai ter que fazer um inventário de um carro só. Olha que absurdo. E é ruim porque aí tem o tributo, né? Em São Paulo, 4% do valor, do valor da tabela FIP. Ai, Deus. Mas a doutora não fez nada de errado, não. Fez tudo certinho, ficar com a consciência em paz, atuou bem. É que infelizmente pegou uma casca de ferida que é conservadora, né? E aí, por exemplo, se ele encontrar esse pai, ele consegue fazer uma carta de abrindo mão da parte dele e eu juntar no processo? Consegue. Se a doutora distribuir o inventário, dá para fazer o inventário informando. Não, esse processo. Eu sei que tem a outra. Eu quero resolver dentro dele. Dentro desse. É que dentro desse, doutora, se a doutora gravar e não conseguir reformar, ou antes disso, na reconsideração, a juíza não aceitar, porque ela é totalmente conservadora, não tem jeito. O único meio para resolver isso, ou é jogar o carro dentro de um inventário mais simples, que é chamado de arrolamento sumário, ou ele fica com o carro e lá na frente ele faz o uso capião do veículo, se ele quer fugir do inventário do tributo. É uma saída, entendeu? Então, mas aí tem a questão que ele regulariza o carro, né? E outra coisa, ele vai ter que ficar 5 anos, né? Porque esse uso capião de bem imóvel tem um de 3 anos, o ordinário. Mas o ordinário tem que ter justo título e boa-fé. Como ele não tem, ele vai ter que fazer o uso capião ordinário para ganhar ação. Ele vai ter que ficar com o carro 5 anos para procurar a doutora e fazer o uso capião, entendeu? Como o juiz é um juiz, né? Muitas vezes mal intencionado, desatualizado, pode fazer mal, né? Você vê? Ou seja, tem como resolver isso. Ou um inventário, chamado arrolamento sumário, ou a outra saída, se ele não quer gastar 4% de ITCMD, é fazer o uso capião. Lá na frente faz o uso capião. Só que ele vai ter que ter 5 anos de posse, né? Então, saídas tem, dá para resolver. Ele vai ter esse carro no nome dele. Só que do alvará judicial, o nosso limite é esse, ou o agravo e a reconsideração. Mas o nome está no carro do falecido, como que ele regulariza? Como que ele faz a regularização desse bem? Então, o alvará, que é o certo, quando não tem litígio, não aceitou porque é conservadora. Aí seria o inventário. Não quer fazer por inventário porque gasta mais. O inventário gasta mais porque tem a tributação, o TCMD. Aí a outra alternativa que a gente tem é o uso capião de bem móvel, entendeu? Ou seja, a doutora vai passar todas as ferramentas, eles já vão saber. Não é culpa da doutora, é culpa do judiciário. Caiu na vara ruim, né? Desatualizada. Fogo, né? Pois é. E lá é Guarulhos, acho que é vara de família. Vara de família? Que é lá. Quando... Não é nem vara
Quando tem vara... Vara de família. Mas às vezes pega uma juíza que veio do juizado, pega uma juíza que é conservadora, que estudou o código antigo. Então, tem isso, né? Tem isso. E professor, quando eu para despachar com ela, eu nunca fiz nenhum despacho, assim, com o juiz. Aí, o que eu falaria? Na verdade, protocola a peça primeiro, e aí vai até lá. Vai até lá com a cópia da peça e fala, quero despachar. Aí ela vai enrolar um pouquinho, né? Normalmente eles enrolam, e aí pode entrar. Aí a doutora entra, a juíza já vai falar, tá nos autos? Senão nem vou despachar, hein, doutora? Não, tá nos autos sim, aqui tá até o protocolo, né? O comprovante do protocolo. Aí mostra a peça e explica, fala, olha, excelência, eu preciso que Vossa Excelência autorize, porque eu preciso citar, eu preciso do andamento ao inventário. Como que eu vou fazer essa família gastar com inventário se não tem condições, sendo que o alvará dá para resolver? Mas o inventário é consensual, doutora. Sim, mas é consensual. A gente só precisa localizar o sujeito para conseguir formalizar isso. Entendeu, doutora? Entendi. E aqui nessa situação, se ela não encontrar o pai, ela pode emitir o alvará independentemente de ter encontrado ou não? Pode. Após a citação por edital, ela pode fazer isso. Porque ela tem que citar. Citar, ela tem que citar. E a citação fictícia, ela caberia aí, que é a citação por edital. Daria para fazer isso, nesse caso específico. Mas aí vai do juiz a ser atualizado. O entendimento dela é não. Não por quê? Porque ela entende que o alvará tem que ser totalmente consensual. Na cabeça dela tá achando, citação tem que ter réu no meio. Não é, né? Uso capião. Uso capião não tem réu. Por que a gente pede a citação? Porque a gente tem que pedir a citação dos últimos proprietários, confinantes. Isso não quer dizer que seja litigioso. Quantos juízes fazem confusão, né? É fogo, não é fácil não. Mas vai dar certo. Tem tudo para dar certo. Se não der, pelo menos a doutora tem as ferramentas para resolver o problema lá na frente, né? E aí não é culpa da doutora, é culpa do judiciário, que é ruim, né? Entendi. Aí, por exemplo, se não der ela pode arquivar? Não tem como, né? Ela arquivar. Não tem. Se não der, não, na verdade, se não der certo, e a doutora não agravar e ela não reconhecer a reconsideração, vai dar o prazo, né? Dou o prazo 10 dias. Ou já deu. Aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer extinção do processo, sem julgamento do mérito. Entendi. E é interessante uma extinção sem julgamento do mérito, porque ele pode propor de novo ou não? É interessante porque pode propor de novo, só que aí não vale a pena propor de novo porque ela fica preventa, né? Ou seja, a gente pode propor de novo, mas a juíza fica preventa, ela fica amarrada ao processo. Então, deixa de ser interessante porque vai voltar para ela mesma, né? Tá. Então volta para ela. Né? Para ela mesma. Entendi. É fogo. Então... Doutora, abre o coração para o cliente, fala que, olha, infelizmente pegamos uma juíza conservadora, ela está fazendo confusão da citação com ato consensual, jurisdição voluntária. Vamos tentar aqui, agravo e reconsideração. Não deu certo? Quais são os outros caminhos? Trazendo a solução para vocês. Ou faz o inventário, que aí tem um lado ruim que vai gastar 4%, mas às vezes compensa, por causa do valor do carro, o valor que foi feito, vai saber. Se não compensa, não quero gastar isso. Aí tem a outra alternativa, daqui 5 anos fazer uso capião de bem móvel, né? E ganha com facilidade. A ação tem durado 6 meses, 1 ano no máximo. Tem caminhos para resolver, né? A doutora está entregando os caminhos, aí vai deles aceitarem, né? E a uso capião de 3 anos, como que funciona desse bem móvel? Aí tem que ter um justo título boa fé, aí teriam que assinar para ele um contrato de compra e venda, alguma coisa assim, entendeu? Então, que não é o caso, ele não tem porque o irmão faleceu, mas ele tem a quitação da dívida do carro. Mas esse documento, o judiciário normalmente não entende que não é um justo título boa fé. Então, se for fazer os capião, se for nessa estratégia, melhor o extraordinário, porque não tem que ter justo título boa fé, não tem que ter boa fé, não corre risco, entendeu, doutora? Entendi. Aí só com 5 anos ele estando com... Só com 5 anos. E é comum, viu? Tem muitos capião. Eu fiz uns capião aqui recentemente de bem móvel. Ele mandou para o despachante, mandou para um, para outro. Ninguém conseguia acertar a documentação do carro. E o capião resolveu. É um meio que a gente tem, né? Uma alternativa. O uso capião de bem móvel é muito comum também carro clonado, né? Porque às vezes você não consegue resolver a questão no Sinatran, né? Detran, vários nomes, né? E aí o uso capião é a saída, né? Para você conseguir resolver. Não fique chateada não, a doutora tá fazendo bem feitinha a coisa. É que, infelizmente, emperrou. Mas não é culpa da doutora, não. Põe isso na cabeça. Não crie um complexo, porque a culpa não é da doutora, não. A doutora está atuando muito bem. A culpa é da juíza que está desatualizada, né? E é conservadora.
Ah, então ok, professora. A dúvida na realidade era essa, era Me, como me deixa, destravar isso me daqui. deixa a Como par eu aí, tá consegui bom? resolver. Qualquer coisa, me deixa a par. Manda a peça aí, tô aqui pra ajudar, viu? Quero teu bem. Tá, e aí só um parênteses, eu consegui de forma, assim, eu procurando lá no TJ, quando ele tinha sido preso, ele tem uma dívida ativa de uma serralheria que ele fica, informar esses endereços para a juíza referente a esse processo, o senhor acha que é positivo ou não? Não vai mudar nada. Na verdade, pode até fornecer esses endereços sim, mas não vai mudar nada. Porque se realmente ela tem uma postura conservadora, o problema não é no endereço e na pesquisa, é que ela não quer citar, porque ela acha que já tinha que vir pronta a coisa, entendeu? Uhum. E aí ela liberando esse alvará com o nome dos dois, como que funciona? Libera o nome dos dois, o alvará e aí o bem ele é transferido. No Detran você assina um requerimento e consegue a transmissão do bem. Aí, Tem um requerimento próprio do Detran, modelo deles, né? aí, mas esse pai sempre vai ter que autorizar, né? Sempre, Se o nome dele sempre. tiver. Vai ter que autorizar. Porque alvará, como é um ato consensual, de jurisdição voluntária, todo mundo que é herdeiro vai ter que assinar. Não tem jeito, né? E se eu conseguir encontrá-lo e fazer essa cartinha, que ele desiste Resolveu. da cota parte Resolveu. dele? Na verdade, se encontrar ele, vamos dizer que a doutora terminou a conversa aqui, toca o telefone. Ah, ele apareceu. O que a doutora tem que fazer? Tem que fazer ele assinar uma procuração para a doutora, entendeu? Uhum. Então, na verdade, não precisa nem fazer carta de anuência, nada disso, não, declaração. Faz uma procuração, né, que a doutora já usa, a judiça, e junta no processo, falando, olha, vem informar que também sou patrona de fulano, provando que a situação é totalmente consensual, entendeu? Entendi. Ok, então, professor. Doutora, não fique, faz parte. E eu falo que a doutora, conforme vai advogando, vai ver cada coisa, viu? Deus do céu. Já aqui no escritório, ano passado, eu fui condenado a pagar a sucumbência. Aí fiz a petição, falando, não, o advogado não paga a sucumbência, senão a gente para de advogar, né? Quem paga a sucumbência é a parte. Numa situação dessa, a gente conhece o ser humano. Na verdade, o cliente também não vou pagar, porque a juíza falou que tem que pagar o escritório. Aí eu fui explicar, não. Aí fiz um pedido de reconsideração. A juíza, não reconheço. Ou seja, acabei fazendo recurso. Aí no recurso deu certo, né? O judiciário falou, não, a juíza está totalmente equivocada. Né? Isso que a cliente tinha feito um acordo de mais de 500 mil. E a sucumbência era 15 mil. Porque ela